Vamos resolver o exercício 5 do grupo 1 do exame 2020 da segunda fase. Considere várias amostras retiradas de uma mesma mistura gasosa, constituída apenas por N2 e por O2. As amostras têm massas diferentes, apresentando todas um teor de 21,2% em volume de O2. Admita que as amostras estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Qual dos esboços de gráfico pode representar a massa volúmica ρ das amostras em função da quantidade de matéria N existente nessas amostras? Portanto, nós queremos relacionar a massa volúmica das amostras gasosas com a quantidade total de moléculas presente nestas amostras gasosas. E sabemos que nestas amostras gasosas a percentagem em volume do O2 na mistura é sempre 21,2%. E também sabemos que as amostras estão todas nas mesmas condições de pressão e de temperatura, ou seja, o volume molar é sempre o mesmo para todas as amostras. As amostras também só são constituídas por N2 e por O2. Então, a massa volúmica das amostras é igual à massa total de N2 e de O2 presente sobre o volume que esta massa total ocupa. Como as amostras só são constituídas por O2 e por N2, eu posso dizer que a massa total é igual à massa de N2 mais a massa de O2. Como as amostras são misturas gasosas, eu também sei que o volume molar das amostras é igual ao volume total da amostra em questão sobre a quantidade de moléculas que existem nesse volume. E, portanto, eu posso dizer que o volume total é igual ao volume molar vezes a quantidade de moléculas, que eu vou chamar quantidade total. Também sei que a massa molar de uma substância é igual à massa da substância a dividir pela quantidade química, ou seja, a massa de N2 presente é igual à quantidade de moléculas de N2 vezes a massa molar de N2, tal como a massa de O2 presente é igual à quantidade de moléculas de O2 vezes a massa molar de O2. Como a amostra só é constituída por O2 e por N2, eu posso dizer que a quantidade total de moléculas é igual à quantidade de N2 mais a quantidade de O2. Ou seja, a quantidade de moléculas de N2 é igual à quantidade total menos a quantidade de moléculas de O2. Então, posso substituir quantidade de N2 por quantidade total menos quantidade de N2, vezes a massa molar do N2, que é igual a 2 vezes 14,01, 28,02 grama por mol. A massa molar do O2 é 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Portanto, massa molar de N2, 28,02, mais a quantidade de moléculas de O2 vezes a massa molar do O2, que é 32, sobre volume molar vezes quantidade total. Vou desembaraçar estes parênteses e ficamos 28,02 quantidade total menos 28,02 quantidade de O2 mais 32 quantidade de O2 sobre volume molar vezes quantidade total de moléculas. Isto é igual a
28,02, quantidade total, menos 32 menos 28,02, 3,98, mais 3,98, quantidade de O2, sobre volume molar vezes quantidade total. Por isto, em duas frações, e ficamos 28,02, quantidade total sobre volume molar vezes quantidade total, e esta quantidade total desaparece daqui, mais 3,98 vezes quantidade de O2 sobre quantidade total. Sabemos que a percentagem em volume do O2 nas amostras é sempre constante e é igual a 21,2%. E como as condições de pressão e temperatura são sempre as mesmas, vamos ver que a fração molar do O2 na mistura é igual à percentagem em volume do O2 na mistura a dividir por 100, ou seja, a fração molar do O2 na mistura é 0,212. No próximo exercício vamos deduzir isso. E, portanto, a quantidade de O2 sobre a quantidade total de moléculas na mistura e a quantidade de O2 sobre a quantidade total é igual à fração molar do O2 na mistura mantém-se constante, porque a percentagem em volume do O2 nas misturas, nas amostras, é sempre a mesma. Portanto, isto mantém-se constante, isto também se mantém constante, o que significa que a massa volúmica da amostra da mistura não depende da quantidade total de moléculas. Sendo que o volume molar e a fração molar do O2, a massa volúmica da mistura, não depende da quantidade total de moléculas na amostra. E, portanto, a massa volúmica é sempre constante, qualquer que seja a quantidade total de moléculas na mistura, sendo a fração molar do O2 e o volume molar constantes. Portanto, a opção tinha que ser a opção D. Vamos passar para a 5.2. Uma das amostras tem massa 4 gramas. Determina a massa de N2 nessa amostra. Ora, então agora temos uma amostra com 4 gramas. Portanto, a massa total é igual a 4 gramas. Sabemos que esta amostra só é constituída por N2 e por O2. Logo, eu posso dizer que a massa total é igual à massa de O2 mais a massa de N2. E, portanto, 4 tem que ser igual à massa de O2, e a massa de O2 nós sabemos que é igual à quantidade de O2 vezes a massa molar de O2, tal como a massa de N2 é igual à quantidade de N2 vezes a massa molar de N2. Quantidade de O2 vezes a massa molar do O2 mais quantidade de N2 vezes a massa molar do N2. A massa molar do O2 e a massa molar do N2 são conhecidas, já calculamos no exercício anterior. E também vimos no exercício anterior que a fração molar do O2 podia ser calculada, era conhecida. E como é que ela pode ser calculada? Como eles nos dizem que a percentagem em volume do O2 na mistura é igual a 21,2%, nós sabemos que a percentagem em volume do O2 na mistura, 21,2%, é igual ao volume de O2 na mistura sobre o volume total da mistura vezes 100. E por isso eu posso dizer que o quociente entre o volume de O2 e o volume total
é igual a 0,212. E agora vamos ver que a fração molar do O2 nesta mistura é exatamente também igual a 0,212. Vamos ver como é que podemos chegar a esta conclusão. Ora, sabemos que a fração molar do O2 na mistura é igual à quantidade de moléculas de O2 sobre a quantidade total de moléculas na mistura. Estas misturas são gasosas, são misturas gasosas e sabemos que o volume molar das misturas é igual ao volume ocupado pelas misturas sobre a quantidade de moléculas. Então, a quantidade de O2 é igual ao volume de O2 sobre o volume molar da mistura de O2, neste caso da amostra de O2, sobre a quantidade total de moléculas. A quantidade total de moléculas é igual ao volume total ocupado por estas moléculas a dividir pelo volume molar nas condições a que a mistura se encontra. E, portanto, isto é igual a volume de O2 vezes o volume molar sobre o volume total vezes o volume molar. O volume molar é o mesmo e vimos então que o quociente entre o volume ocupado pelo O2 e o volume total da amostra era igual a 0,212. 0,212. Então acabamos de concluir que a fração molar do oxigênio nesta mistura é 0,212. Como esta mistura só é constituída por oxigênio e por nitrogênio, então eu posso dizer que, como a quantidade de O2 mais a quantidade de N2 é igual à quantidade total, eu posso dizer que a fração molar do N2 nesta mistura tem que ser igual a 1 menos a fração molar do O2. Acabamos de ver que a fração molar do O2 era 0,212, logo a fração molar do N2 vai ser igual a 1 menos 2. 0,212, 0,78. Portanto, já conheço a fração molar do N2, conheço a fração molar do O2. Na minha expressãozinha da massa total aparece-me a quantidade de O2 e a quantidade de N2. Eu também sei que a fração molar do N2 é igual à quantidade de N2 sobre a quantidade total. Logo, a quantidade de N2 é igual à fração molar de N2 vezes a quantidade total. Tal como a quantidade de O2 é igual à fração molar de O2 vezes a quantidade total. E com estas relações, eu posso voltar a esta equação e descobrir a quantidade total de moléculas que existe nesta amostra de 4 gramas, porque fica uma relação de 4 é igual à quantidade de O2. A quantidade de O2 é igual à fração molar de O2 vezes a quantidade total, vezes a massa molar de O2, mais a quantidade de N2, que é igual à fração molar de N2 vezes a quantidade total, vezes a massa molar do N2. Fração molar do O2, 0,212. Quantidade total é o que vamos retirar desta equação, vezes massa molar do O2, 32, mais fração molar do N2, 0,788, vezes quantidade total, vezes massa molar do N2, que é 28,02. 4 é igual
portanto, a quantidade total de moléculas presente nesta amostra de 4 gramas é igual a 4 dividir por 28,86 dá 0,139 mol de moléculas. Isto é a quantidade total. O nosso objetivo é chegar à massa de N2. Conhecemos a quantidade total de moléculas. Conhecemos a fração molar do N2 na mistura. Logo, sabemos que a quantidade de moléculas de N2 é igual à fração molar do N2 na mistura vezes a quantidade total. Fração molar do N2 na mistura, 0,788 vezes quantidade total, 0,139. Portanto, 0,109 mol de moléculas de N2. Queremos saber a massa de N2. A massa de N2 vai ser igual à quantidade de moléculas de N2 vezes a massa molar de N2. Portanto, 0,109 vezes 28,02. Que dá 3,06 gramas.